Outro dia eu vi um vídeo da Maria Helena Galvão, essa filósofa famosa brasileira, onde ela falava que a complexidade da vida mostra que existe uma inteligência suprema que organiza a natureza, que organiza a vida e a realidade. E a gente olha as paisagens, as montanhas, o pôr do sol e percebe que existe uma harmonia, uma beleza, uma simetria e que o mundo só pode ser tão ordenado assim se tiver um Deus todo-poderoso que criou esse mundo baseado numa inteligência suprema. Então o mundo é como se fosse uma obra de arte criada por uma inteligência suprema, por uma razão universal e absoluta que construiu o mundo, que desenhou um pôr do sol, que desenhou as montanhas, que desenhou o azul dos oceanos. E existe inclusive algumas correntes da filosofia que entendem que o mundo ele é organizado, que o que sustenta o mundo é uma razão absoluta, uma ideia, uma inteligência suprema, um Deus todo-poderoso e todo-sábio que construiu o mundo baseado numa inteligência. O filósofo Hegel, por exemplo, ele fala que existe uma dialética idealista que organiza a realidade. Ele fala que a estrutura da realidade ela é dialética, ela é contraditória, e que antes mesmo do Big Bang já existia uma ideia absoluta. Antes do espaço-tempo, da matéria, já existia uma ideia presidindo tudo isso. Já existia uma razão, já existia um espírito absoluto. E o que a gente chama de espaço-tempo, de realidade, matéria, consciência, é só uma exteriorização, é uma alienação dessa primeira ideia absoluta. Então essa ideia, essa razão absoluta, ela se aliena de si, ela se exterioriza, ela se manifesta no mundo, na realidade, no espaço-tempo, na natureza, na consciência. E inclusive o Aristóteles tem aquela ideia de que tudo que se move é movido por algo. Tudo que está em movimento e tudo que existe foi causado por alguma outra coisa anterior. Por exemplo, uma chaleira está fervendo porque ela foi colocada no fogo, senão ela não estaria fervendo e se movimentando. Assim como uma bola de bilhar numa mesa de sinuca, ela só vai se movimentar se uma outra bola bater nela ou se o vento bater nela, porque tudo que se move é movido por algo. E se tudo tem uma causa anterior, então existe uma primeira causa que não foi causada por nada, ao mesmo tempo que é a causa de tudo. E o Aristóteles chama essa primeira causa de o primeiro motor ou o motor imóvel, porque embora não se mova, ele é a causa do movimento de tudo, ele é a causa do mundo, ele que pôs o mundo em movimento, que construiu o mundo, a realidade, o universo, a natureza, a consciência humana. Aí lá na Idade Média, os pensadores vão dizer que essa primeira causa é o Deus, é um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, que criou o mundo e não foi criado por ninguém. Mas o que eu acho mais interessante e que é o tema central desse vídeo é justamente a filosofia do Schopenhauer. Para o Schopenhauer, o que sustenta o mundo, o que fundamenta a realidade, o que é a causa de tudo, não é a racionalidade, a razão, um Deus racional inteligente. Não, é justamente o contrário. Para o Schopenhauer, o que sustenta e causa a realidade é uma vontade cega, bruta e irracional. O que move o mundo não é uma ordem inteligente, não é uma razão absoluta, é justamente o contrário. É uma vontade metafísica, cega, irracional, sem finalidade, sem motivo e sem propósito. O mundo, a natureza, as montanhas, tudo o que existe, o planeta, o sistema solar, o universo, ele é a manifestação dessa vontade metafísica, é a aparição, a materialização dessa vontade bruta, cega e sem sentido. Então não é uma ordem racional. Essa vontade de viver que se manifesta no mundo, que se manifesta na natureza, que se manifesta nos seres humanos, é como se o Big Bang não fosse o começo de um plano racional. Ele é o transbordamento de um plano irracional, de uma lógica sem sentido, de um desejo de existir, de uma vontade que irrompe se manifestando no mundo, na realidade, na natureza, na matéria, no espaço, no tempo. E inclusive quando a gente observa os animais na natureza, quando a gente observa a evolução das espécies, não tem nenhuma racionalidade, não tem nem uma inteligência suprema governando esses animais. Esse impulso cego por existir, por viver, a vontade produz as partículas fundamentais, produz os átomos, as células, as moléculas, os tecidos, os órgãos, produz um indivíduo, produz uma vida, produz um ser vivo e continua se manifestando nessa força cega, esse impulso por crescer, por se expandir, por continuar existindo, um impulso cego, sem finalidade, sem propósito, é um instinto cego, sem propósito,
sem uma razão, sem um motivo específico. Se a gente for definir de alguma forma a vontade, é basicamente esse impulso cego para a existência. O Schopenhauer comenta, inclusive, que num relacionamento a finalidade última é sempre construir a próxima geração de atores que vão nos substituir quando a gente deixar esse teatro da vida. Ou seja, ele vai falar que um relacionamento sempre tem como finalidade, mesmo que as pessoas que participam desse relacionamento não saibam, mas a finalidade é sempre a reprodução da espécie, sempre produzir um novo ser que vai seguir existindo no mundo, que vai reproduzir a espécie humana. E para alcançar essa finalidade, para que o ser humano se reproduza, para que ele reproduza a espécie humana, a vontade metafísica, essa vontade de viver, vai iludir o ser humano para que ele busque um objetivo, para que ele ache que está buscando um objetivo que é dele, do indivíduo, mas na verdade é um objetivo da espécie humana. Só que a espécie foi lá e iludiu e ludibriou o sujeito, o indivíduo, para ele acreditar que está buscando um objetivo que é dele, mas na verdade é um objetivo da espécie. Então a pessoa tem um sonho de ter uma família, de ter uma esposa, de ter 3, 4 filhos, só que ela mal sabe que esse não é um sonho e uma vontade dela em particular. Essa é uma vontade da espécie humana de continuar vivendo, de se reproduzir. E a espécie vai lá e ludibria e engana o indivíduo, colocando esse desejo de se reproduzir nele. E ele vai lá e acredita que esse é um desejo dele, quando na verdade é um desejo da espécie humana. Porque o Schopenhauer vai dizer que tudo o que existe é uma mera manifestação da vontade, é um mero exemplar, é uma parcela dessa coisa suprema que é a vontade metafísica. E ele vai dizer que o ser humano é a vontade consciente de si. E o ser humano, sendo um produto dessa vontade irracional, ele acaba sendo guiado, movido, sendo um fantoche dessa vontade. Schopenhauer fala que o ser humano é uma criatura movimentada pelo desejo. E o desejo tem 2 formas de nos humilhar. A primeira é não realizando o desejo, porque a gente vai sofrer. E a segunda é realizando o desejo, porque a gente vai cair no tédio e vai ter um desejo novo. O Schopenhauer fala que o desejo é o motor da vida humana, de tal forma que a pessoa tem o desejo de ter uma moto, aí ela compra a moto e agora tem o desejo de comprar um tênis, aí depois tem o desejo de ter uma namorada, de tal forma que ela está o tempo todo sendo movimentada por um desejo, por uma vontade. E que a vida humana, portanto, é uma desgraça, justamente porque o ser humano é um escravo da vontade. E daí vem aquela ideia de que a vida humana é um pêndulo que oscila entre o desejo de ter e o tédio de possuir. E que realizar um desejo é como cortar a cabeça de uma hidra, aquele animal lá da mitologia grega. Porque quando tu corta uma cabeça, surgem outras 2, 3, 4. Exatamente como quando a gente realiza um desejo. Surge mais outro desejo, e mais outro, e mais outro. De tal forma que o ser humano, ele é um escravo das paixões, um escravo da vontade, um escravo do desejo. Então a realidade, o mundo, para o Schopenhauer, não é movido por uma inteligência suprema, por um Deus todo-poderoso. É justamente o contrário. O mundo, ele é movido por uma força cega, sem motivo, uma força irracional, sem propósito. Então o mundo não tem nenhuma finalidade, o mundo não tem nenhum propósito, porque o que move tudo, o que sustenta tudo o que existe é essa vontade metafísica, irracional, teimosa, sem motivo, sem uma lógica, sem um propósito maior. Inclusive, se a gente perguntasse para o Schopenhauer o que é a vida, essa pergunta bem filosófica, ele responderia: a vida é um acidente da matéria e a razão é um acidente da vida. Então não existe equilíbrio, não existe uma ordem fundamental da realidade. Existe a vontade, muitas vontades, várias energias, essas forças cegas, essa pulsão energética que busca se manifestar no mundo, essa vontade suprema de viver, de existir e de prolongar a existência, de se manifestar, de se materializar.